Meus queridos, a gente precisa viver de acordo com os propósitos de Deus. A gente precisa batalhar aquilo que Deus nos deu como promessa a conquistar. Não viva como você quer, viva como Deus quer. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu tenho absoluta certeza que aquele que se agrada do Senhor tem um coração transformado, alinhado com a vontade e os propósitos de Deus. E por isso que Deus vai satisfazer esse coração transformado, harmonizado com o próprio coração de Deus. E aí você vai viver a plenitude daquilo que Deus te criou. São coisas que marcam a nossa vida, né? Um verdadeiro sim de todo o coração a gente precisa dar. Aquilo que Deus nos manda fazer. E aí eu estava lembrando disso, tipo assim, antes de pregar. Obrigado, Senhor, obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho de me trazer isso à memória. E compartilhar, porque eu estou aqui em lágrimas, mas é de uma felicidade enorme que eu estou compartilhando esse momento com vocês. Talvez vocês não tenham a noção. Mas obedecer ao Senhor é bom demais. Dizer sim a Ele é bom demais. Se entregar como se entrega quando se canta uma música como essa é bom demais. E ver que o Senhor, Ele entra na nossa história, transforma aquilo que precisa ser transformado e muda e nos usa segundo o seu querer, o seu propósito. É bom demais. É bom demais. Todo mundo cantou hoje feliz, né? Aquela música no iniciozinho, logo de manhã. Também cantei felizão essa música. Essa música é boa, né? Ela só tinha que ser boa também. Afinal de contas, ela foi lançada pelo grupo Vencedores por Cristo, né? No melhor ano dos últimos 41 anos. Foi no álbum Tudo ou Nada, de 1983. Quer melhor ano do que esse? A Priscila, assim, impressionada, ele conhece a discografia? Conheço, algumas coisinhas assim eu conheço, né? E que alegria, realmente, é poder, logo de manhã, estar aqui com os irmãos, logo de manhã, abrir a palavra de Deus e dela extrair aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Eu agradeço ao Senhor por esse privilégio, eu agradeço ao nosso pastor por compartilhar esse púlpito, porque de fato é um grande privilégio, logo de manhã, estar aqui, olhando para cada um de vocês e agora podendo compartilhar a palavra de Deus, ao qual eu convido que vocês abram as suas Bíblias na carta que escreveu Tiago. Capítulo 4. Carta que nos escreveu Tiago, nos escreveu, né? Porque é uma carta geral. Então, destinatários somos todos nós. A Bíblia toda, né? Mas Tiago escreveu, inclusive, sem um destinatário específico primeiro, né? É uma carta geral para todos nós. Tiago 4, vamos ler do versículo 13 a 17. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá de manhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam em suas pretensões.
Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos mais uma vez orar? Santo Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito em nós, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam tão somente inspirados pelo Teu Santo Espírito, e que esse mesmo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, trabalhe, Senhor, em todos os corações e mentes aqui presentes, daqueles que nos acompanham, Senhor, na internet, que um dia ainda verão esse vídeo, de maneira, Senhor, que a Tua palavra encontre guarida e que nas nossas vidas ela se ache em prática. Nós assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Hoje eu gostaria de conversar com vocês aqui nessa manhã com o tema, o perigo da autoconfiança. A autoconfiança, meus caros, é uma característica humana que, se bem dosada, se bem aplicada, se alicerçada em solo firme, ela nos motiva, ela nos impulsiona a realizar grandes conquistas. Não é isso que nós estamos tratando esse ano? Santificados para conquistar. E a autoconfiança bem dosada e bem alicerçada, ela nos ajuda nessas conquistas. Contudo, porém, todavia, portanto, se essa autoconfiança, ela pode se tornar temerária quando ela se apoia tão somente nas nossas habilidades e capacidades pessoais. Eu gostaria até de fazer aqui uma pequena corruptela do português. Porque eu diria que a autoconfiança boa se escreve com L e não com U. Por quê? A autoconfiança com U é aquela que é da gente, né? Ela nasce só na gente. Quando eu quero falar autoconfiança com L, é aquela confiança que vem do alto. Essa confiança, ela sim, ela nos leva a lugares altos. É aquela confiança que, diante das dificuldades, a pessoa diz o seguinte: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso é uma autoconfiança sadia, porque ela sabe aquilo que reside no seu coração, ela sabe que o Espírito Santo está em seu coração, mas é bom a gente entender que só tem autoridade para poder falar isso quem também se submete àquilo que está dentro de si, ao Espírito Santo de Deus. Porque senão, você está apresentando um problema, que é você, diante de outro problema. Então, para você dizer, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, é porque você se submete àquilo que está em você. Você se submete à orientação, à direção, ao discernimento do Espírito Santo. E assim, as coisas poderão lhe andar bem. Eu gosto muito de Tiago. Quem já me conhece aqui sabe que eu sou fã, né? De texto bíblico, assim, carta de Tiago, para mim é top 3. Né? Eu tenho aqueles meus favoritos. Né? Personagem favorito, quem é? Barnabé. Do Antigo Testamento, Caleb. Livro do Novo Testamento, Tiagão é top. Porque ele tem, então, ele hoje vai nos apresentar aqui uma sabedoria, que é uma sabedoria divinamente inspirada, para que a gente possa parametrizar esse sentimento de autoconfiança, de maneira que a gente não vá incorrer em erros. Não vá escorregar em esparrelas que vão acabar nos levando a caminhos que não são legais, que não são bons.
que nos distanciam de Deus. Eu estava hoje falando com uma irmã, e ela falou assim, você sente quando às vezes você está sendo atacado? Falei, sinto. Aí ela estava falando de problemas pessoais que ela está enfrentando. Eu falei assim, o pior momento em que eu fui atacado foi um dos melhores momentos da minha vida para quem olha de fora. Porque eu estava tão bem, que eu não estava nem sentindo o ataque. Eu estava tão bem, que eu achava que eu estava bem. Mas estava frio espiritualmente, derrotado espiritualmente. E as conquistas das promessas de Deus para a minha vida, conforme o seu propósito, estavam distantes de ser conquistadas. Por quê? Porque eu estava muito bem aos olhos do mundo. E derrotado na vida espiritual. Então, a sabedoria de Tiago hoje vai nos ajudar, sabedoria inspirada pelo Santo Espírito. E a primeira coisa que eu gostaria de considerar com vocês hoje é cuidado com o amanhã. Você percebe aqui pela leitura desse trecho que Tiago ele vai dar um foco na questão do amanhã. Precisamos ter cuidado com o amanhã. Os planos que se faz para o amanhã precisam ser traçados com cautela. Sabe por quê? Porque você não controla o amanhã. Você não faz a mínima ideia do que vai acontecer amanhã. A palavra de Deus, ali em Provérbios, capítulo 27, versículo 1, diz assim, não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Então a gente que fala assim, não, vou fazer essa despesa aqui porque eu sei que depois eu vou receber um dinheiro. E quando esse dinheiro não vem? E aí você se enrola todo, financeiramente. Quem já aconteceu isso aí? Ah, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu também aqui, tá? A começar em mim. A gente não tem domínio sobre o amanhã. E o pior é que quando a gente vive o amanhã, a gente não vive o hoje. Eu gosto muito de uma expressão que diz o seguinte, a depressão é o excesso de passado. E a ansiedade é o excesso de futuro. E qual é a grande doença que a nossa sociedade vive hoje? Muitos deprimidos e ansiosos. E a palavra hoje vai em especial em direção ao ansioso, porque na sabedoria divina, nós somos orientados a viver o hoje. Paulo, quando ele vai escrever aos nossos irmãos de Éfeso, ele diz o seguinte, remindo o tempo, ou seja, aproveitando esse tempo, que se chama hoje, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Porque é sabendo qual é a vontade de Deus para a minha vida, é que eu vou saber viver bem o dia de hoje. A gente hoje em dia é levado a entrar numa dinâmica louca nesse mundo. Em que todo mundo diz que você tem que ter alguma coisa. Que você tem que ser alguma coisa. Eu acho maravilhosa também uma frase que diz o seguinte: hoje em dia nós somos levados a gastar o dinheiro que nós não temos com coisas que não precisamos para influenciar ou impressionar pessoas que nós não conhecemos.
E aí, por conta disso, a gente vai se metendo numa loucura de querer acumular bens, acumular poder, e esquece de viver a plenitude para aquilo que Deus te soprou, o fôlego da vida. E Jesus mesmo, ele vai dizer, e Lucas registra isso no capítulo 12, versículo 15, cuidado, fiquem de sobreaviso. Olha só, parece que Jesus conhece muitos corações, né? É claro que ele conhece. E aí bacana que ele assim, deixa de sobreaviso. E essa palavra é muito atual, porque muitas pessoas passam desse mal que aqui está, que é, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade dos seus bens. Você não precisa ter alguma coisa, usando o dinheiro que você não tem para poder impressionar quem você não conhece. Você não é medido por isso. Você não pode se avaliar por isso. Mas aí o camarada fica na seca, né? Lançou o iPhone 15. Qual é a grande diferença do iPhone 15 para o iPhone 14? Uma câmera na diagonal, a outra câmera na horizontal. Uau! Mas é importante, né? Aliás, todo mundo fala, né, que normalmente o usuário de iPhone coloca, assim, o usuário de Android joga o seu celular e coloca assim, né, normal. Aí. Mas aí o usuário do... Estou brincando, tá, gente? Mas assim, mas é uma brincadeira. Sabe aquela brincadeira que for de verdade? Porque a gente observa. Aí o usuário do iPhone, às vezes, coloca o iPhone assim, ó, com as costas para cá, para poder aparecer a maçãzinha, né? A capinha dele nunca seria uma capinha assim. Que é esse? Tem que ter a maçãzinha aqui, né? O cara, né? Ó. Não, é para eu poder não me distrair com o meu celular. Tá bom, a gente acredita em você. Você acredita que a gente é super simpático, né? E aí quando Jesus ele fala, ele chama a nossa atenção para essa realidade, ele começa a contar então uma parábola de um homem que ele tem uma grande produtividade na sua colheita, e aí ele fica pensando o que ele ia fazer com aquilo ali tudo, e aí então ele vai assim, vou derrubar os celeiros, vou construir celeiros maiores, e aí então vou colocar a minha produção nesses celeiros e vou poder dizer assim, pode descansar minha alma, porque aqui agora eu estou de boas, eu estou bem lastreado para poder passar a minha vida. E aí é bacana, porque a gente lê o versículo 15, aí Jesus conta a história, chega no versículo 20, Jesus terminando a história diz assim, contudo Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Ou seja, o cara ia morrer. Então quem ficará com o que você preparou? Será mais essa pessoa? Não vai aproveitar nada. Só viveu uma loucura e não viveu a vida. Assim acontece com quem guarda riquezas para si, mas não é rico para Deus. Cuidado com amanhã. Porque talvez você está pensando em riquezas que são consumidas pela traça e não está acumulando tesouros nos céus. Cuidado com aquilo que você não domina. Isso nos leva a considerar, então, uma segunda coisa. Que a nossa vida é muito curta. Meus irmãos, eu vou a muitos sepultamentos. Muitos mais do que eu gostaria de ir. Né? Eu gostaria de ir o quê? A 0 sepultamentos. Mas é uma realidade e com muito carinho a gente serve aos nossos irmãos quando eles têm uma perda. Amanhã estaremos também juntamente com o nosso irmão que perdeu a esposa. E aí uma consideração que eu faço sempre, costumo perguntar,
Quantos anos a pessoa tinha? A pessoa, 89, 90 anos. Alguém fala assim, nossa, viveu bem, né? Mas o que é isso em detrimento da eternidade? O que é isso? É um nada. Aí, é o que diz então o versículo 14 desse texto que a gente leu. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Vocês são como uma neblina, como uma névoa. A gente nem tem muito essa experiência aqui no Rio de Janeiro, né? Que aqui é um calorão, a gente nem névoa vê. Mas quando tu vai assim, de repente, quando eu vou lá visitar meus pais em Nova Friburgo, você acorda de manhã, tá aquela névoa assim, forte, mas rapidinho, chega umas 11 horas e tal, você já não vê resquício de névoa nenhuma. Porque o calor vem e aquilo ali se dissipa. Isso me faz lembrar aquilo que o salmista diz no Salmo 90, que ele fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. O que significa isso? É para que você tenha noção que é possível contar os seus dias, porque eles são tão poucos. Se eu for facilitar para você, vamos imaginar aí, qual a expectativa de vida de alguém? 80 anos? 90? 100? Oba! Vamos geral aqui, chegar até os 100. E aí eu chamo você aqui na frente e digo assim, você pode contar até 100? Todo mundo aqui teria facilidade, né? De contar até 100? Vai demorar aí uns 3 minutinhos, talvez, nem isso. Mas vai conseguir contar. E por que vai conseguir contar? Porque é pouco. É nada. É coisa nenhuma. Então, por que muitos agem como se tivesse ainda uma quantidade enorme de dias ou de anos? Por que deixam de aproveitar o dia de hoje? Porque se deixam ser levados por uma dinâmica que claramente vai de encontro, ou seja, em choque com a sabedoria divina, com a sabedoria expressa na palavra de Deus. Meus caros, vocês sabem aqui que eu e Fernando, a gente está nessa caminhada, né, para a gente ter o nosso filho. Quanta coisa boa a gente escutou, temos escutado, né, meu irmão? Nessa caminhada, palavras de bênção. Mas também quanta besteira. Umas aqui que eu nem vou falar. Não vou. Que infelizmente eu escutei aqui, aí a pessoa pode, né, ficar... São coisas assim que, quando Fernanda me contou em casa, eu disse, anátema. Em nome de Jesus, nenhuma dessas palavras tem poder. Pessoas que ficam dizendo assim, para que ter filho? Meu Deus do céu. Meu Deus, misericórdia. Meus queridos, vocês já pararam para pensar? Assim, a pessoa tem um filho. Denise, estou vendo ali. Bebezinho na mão. Denise, você só vai ter uns 2 aninhos só. De noite mal dormida. Depois seu sono vai ficar muito leve. Mas é 2 anos assim certos, de todas as noites, invariavelmente, mal dormida. Mas, depois você só vai ter uns 4 aninhos, em que você vai tirar férias com aquela bolotinha lindinha, com um pezinho que parece um pão panko, sabe qual é? Aquela bisnaguinha, aquela coisa gostosa, que de repente tu vai levar para a praia,
E aí aquela mãozinha assim, tá brincando, sabe aquela coisinha que nem fecha direito? Pegando a areia assim. Claro, vai entrar no desespero, porque ela vai querer fazer o quê? Aí tu vai correndo, tirar a mão normal. Só vai ter uns 4 aninhos disso daí. Depois tu vai ter só uns 6 ou 7 anos convivendo com uma criança. E aí, você mamãe, você papai, vai ser convidado para a apresentação do seu filho no dia das mães, no dia dos pais. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês vão ter apenas 6 oportunidades de fazer isso na sua vida. Com o filho de vocês. Se vocês faltarem, vai ser só 5. Faltarem mais uma, é só 4. Se nessas 4 vocês não prestarem atenção e não viverem aquele momento, vocês só vão ter de qualidade 2 vezes. E que miserável vida você vai viver. E aí depois vai vir aquele adolescente cheio de questões. E se você tiver construído uma boa relação com seu filho, em todas as crises, você vai ser um ponto de referência. Você vai estar impulsionando um ser humano à maturidade. Que preciosidade é isso? Mas você está pensando em quê? Em trabalho, em construir, em estabelecer. Tu vai morrer! E não vai demorar. E você está deixando se levar por uma dinâmica longe da sabedoria de Deus e que te impede de viver a plenitude do hoje. Eu vi uma vez num podcast, um camarada que, acho que foi durante a pandemia, e o pai dele tinha sido internado, tinha sido entubado naquela questão de Covid e tal. E aí o pai dele tinha uma idade lá, não me lembro agora qual, e vamos dizer assim, a expectativa de vida era de apenas mais uns 10 anos. Assim, se você desse mais 10 anos de vida para o pai dele, seria assim, um número razoável. E ele começou a perguntar para as pessoas assim, quantas vezes por ano você vê seu pai? E aí aquilo ali tocou logo em mim. Porque eu moro no Rio, meu pai mora em Nova Friburgo. E aí eu comecei a fazer conta, isso aí foi horrível. Porque aí você conta assim, vamos lá, aniversário, não é sempre, esse ano, por exemplo, não foi. Eu estava aqui no Rio, não subi, no dele também não subi. Aí você vê Natal esse ano vai ser, ano passado não foi. Aí tu começa a fazer contas, quantos encontros você vai ter? Aí às vezes assim, cara, até o final da vida do seu pai, você vai ter 30 encontros com ele. Você vai ter 20 encontros com ele. E olha como é que você é idiota de não viver plenamente esses dias em que você encontra o seu pai. Ele fala assim, pai de vez em quando fala uns negócios que a gente não pode talvez não considerar. Sim, por quê? Porque a gente é tonto de não considerar, porque tem que considerar. Né? E ele diz assim, o que eu mais quero agora é ouvir um áudio de 6 minutos do meu pai. E eu não tenho mais essa possibilidade. E aí, às vezes, a gente às vezes se esconde. E aí eu falo aos pastores também. Às vezes a gente se esconde sem querer atrás do ministério. E encurta muito essa quantidade de encontros com os nossos pais. Que a gente fala assim, não, tem que estar não sei o quê, tem que estar não sei o quê, não sei o quê. E isso foge da sabedoria divina. Então, se hoje você tem seu pai, sua mãe, cara, aproveita isso. Isso é um privilégio. Porque se é um relacionamento saudável, ninguém vai te exortar em amor como seu pai e a sua mãe. E vai chegar, sim, um momento da sua vida que o que você mais queria é, de repente, escutar uma palavra do seu pai.
É de repente escutar uma palavra da sua mãe e você não vai escutar, porque você não os terá. E a palavra de Deus está dizendo hoje: viva a plenitude do hoje, porque o amanhã você não domina. Sai dessa loucura pecaminosa e mundana que as pessoas querem te impor, e você acha que talvez esteja vivendo de maneira boa, de maneira adequada. Não! Os teus filhos em sujeição, de repente, criados no caminho do Senhor, essa batalha que Deus te deu para você batalhar, talvez você esteja perdendo miseravelmente. Por quê? Porque não tem vivido os princípios da sabedoria encontrada na palavra de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. O salmista, mais uma vez, lá no Salmo 39, ele vai dizer: destes aos meus dias um comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riquezas, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, quem hei de esperar? Minha esperança está em ti. Talvez tenha pensado assim, esteja pensando nesse momento: uau, estou perdendo um tempo. Estou desperdiçando um tempo. Coloca a tua esperança no Senhor. Se volta à palavra. Porque Ele ainda tem muita coisa para poder realizar em você e através de você. E aí, no versículo 11, ele diz assim, eu acho muito interessante esse texto. Tu repreendes e disciplina o homem por causa do seu pecado. Presta atenção. Com traça destrói o que ele mais valoriza. Com a traça, o Senhor Deus destrói aquilo que você mais valoriza na vida. De fato, o homem não passa de um sopro. A minha oração nessa manhã é que o Senhor destrua, esmigalhe aquilo que você indevidamente tem atribuído valor. Você tem coragem de dizer amém? Espero que você tenha dado um amém com consciência. Coloque diante do Senhor: Senhor, quebre, esmigalhe, destrua aquilo que eu, de maneira indevida, tenho dado valor e esquecido das coisas excelentes. Então, meus caros, a terceira e última coisa que eu gostaria de considerar com vocês é para que Deus seja o teu Senhor. Versículo 15 diz o seguinte: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos, e faremos isso ou aquilo. Essa expressão, se Deus quiser, alguns que são aí mais das antigas, né? De vez em quando alguém falava assim: eu vou ali fazer tal coisa. Aí vinha uma pessoa idosinha e falava assim: com a cláusula de Tiago, né? Essa com a cláusula, né, talvez é coisa de velho demais, né? Mas assim, quem falava assim, né, o pessoal das antigas, é o quê? Para poder lembrar. Ou seja, para poder lembrar que se Deus quiser, eu irei para tal lugar. Eu gosto da Gisele, porque a Gisele, toda vez que eu falo alguma coisa assim, ela vai e ratifica e fala assim: eu sei isso aí, verdade. Ela conhece a discografia do Vencedores por Cristo de 1983, eu tenho certeza disso. Ela sempre me dá moral nessas coisas assim, quando eu falo. Entendeu? Maravilhosa. Né? Meus queridos, a gente precisa viver de acordo com os propósitos de Deus. A gente precisa batalhar aquilo que Deus nos deu como promessa a conquistar. Porque se a gente não pensar
não entender, não interiorizar que Deus é Senhor, a gente vai correr atrás de vento. Porque eu quero deixar aqui uma coisa muito clara, meus queridos. Muito claro. Espero que isso fique bem fixado. Porque alguns podem concluir, a partir do que foi dito, e aí teriam feito uma conclusão totalmente equivocada, de que assim, então, beleza, vou viver como eu quero, aproveitando ao máximo. Está errado. Não viva como você quer, viva como Deus quer. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu tenho absoluta certeza que aquele que se agrada do Senhor tem um coração transformado, alinhado com a vontade e os propósitos de Deus. E por isso que Deus vai satisfazer esse coração transformado, harmonizado com o próprio coração de Deus. E aí você vai viver a plenitude daquilo que Deus te criou. A alegria vai ser diferenciada. A paz vai ser aquela que excede todo entendimento. É aquilo, aprendi a viver contente, seja qual for a circunstância, porque eu vivo os propósitos do Senhor. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós já falamos esse versículo. E ele diz o seguinte: não sejais insensatos. Então não é redimir o tempo como você quer. Ele diz, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E a minha conclusão, eu faço relendo os 2 últimos versículos. Versículo 16 e 17 diz o seguinte: agora, porém, vocês se vangloriam em suas pretensões. Talvez isso seja algum nível maior ou menor a situação de muitos aqui. Estarem envolvidos em coisas em que Deus não foi chamado para a equação. Empreendendo esforço naquilo que Deus não te chamou a fazer. Dando soco em vento e correndo atrás de nada. E aí ele diz assim, agora, porém, vocês se vangloriam em suas pretensões. E toda vanglória como essa é maligna. Ela vai te fazer mal. De uma vida que, chegando ao fim, é nada. Sem relevância, sem impacto em vidas. E aí, ele faz um apelo no versículo 17. Pensem nisso. Ou seja, nisso que tudo que foi falado. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Às vezes a gente traz esse versículo por uma maneira genérica, né, generalizada. Mas esse versículo está dentro desse contexto. Então agora você sabe o que é mal. Então você sabe o que é bem. Então pense nisso. Pense em como você está vivendo a sua vida. Porque se você sabe como deve corretamente viver a vida, se você sabe como fazer o bem e não faz, você vai estar pecando. Você vai estar negligenciando, sendo mau mordomo do fôlego de vida que Deus te deu. Quero fazer uma dinâmica agora nessa manhã. Peço a vocês que fechem seus olhos, abaixem suas cabeças. Eu vou fazer algumas perguntas aqui. E você pode interagir, a todo mundo de olho fechado. Fazer um pequeno confessionário aqui. Quem entende que em alguma medida pode estar desperdiçando o seu tempo, empregando um esforço em alguma coisa que não vale a pena? Levanta a mão aí. Benção. Ok.
O primeiro passo é o reconhecimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem enxerga que em alguma medida tem exercido uma autoconfiança vazia, envolvido em algum plano em que Deus não foi consultado? Levanta uma de suas mãos. Amém. Hoje pode ser um dia de mudança. E aí eu vou fazer uma pergunta que parece até que é o extremo oposto do que tudo que a gente falou. Quem se sente hoje tão desorientado em alguma área da vida, que diz assim: pastor, eu não estou nem assim fazendo planos para o futuro, porque eu estou estagnado. Seja na área espiritual, seja na área emocional, nos relacionamentos, no trabalho. Quem está assim, se sente estagnado? É a realidade de muitos. É a realidade de muitos. A palavra de Deus diz, também em Tiago, abençoado seja Tiago, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem desprezar ninguém, e lhe será concedida. Quem entende que precisa mais dessa sabedoria do alto para viver a plenitude do hoje, a que Deus te chamou e que renovou as suas misericórdias pela manhã? Quem entende que precisa dessa sabedoria do alto? Levante uma sua mão, fique de pé agora. Você que entende que precisa mais dessa sabedoria que vem do alto, para poder batalhar e alcançar conquistas, daquilo que realmente Deus te deu por promessas a conquistar, fique de pé no seu lugar, porque estaremos todos juntos e eu com vocês, pedindo ao Senhor por essa sabedoria, porque precisamos viver com a dignidade daquilo que somos em Cristo Jesus, o hoje que nós fomos chamados a viver. Santo Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, é um espelho para as nossas vidas. E hoje, Senhor, estamos com a Tua palavra diante de nós, e percebemos, Senhor, distorções. Percebemos, Senhor, que muitas coisas não se encaixam. Muitas coisas das nossas vidas não refletem a orientação da Tua palavra. Ó Deus, importa, Senhor, que a gente diminua. Senhor, aos Teus pés estão os nossos desejos corrompidos. Aquilo, Senhor, que não vem de Ti. Aquilo, Senhor, em que temos colocado esforço e que nada tem a ver com a nossa vocação. Aquilo, Senhor, que tem afastado, Senhor, o Teu povo de cumprir em nós e através de nós os Teus propósitos. Senhor, nós sabemos que temos promessas, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que temos batalhas para conquistar essas promessas. Senhor, nós pedimos que sejamos cheios do Teu Santo Espírito. Ó Deus, que a nossa sabedoria, Senhor, venha do alto. Nós pedimos, Senhor, e ó Deus, nós sabemos que generosamente Tu derramarás sobre nós. Aquele, Senhor, que está acelerado naquilo que não se deve gastar esforços, em nome de Jesus, que hoje seja o grande dia do stop, do pare de lutar, olhe para mim,
Saibam que eu sou Deus, eu dou a direção. Aquele, Senhor, que se encontra estagnado, sem saber o que fazer, ó Pai, dê, Senhor, da mesma sabedoria, para que caminhe, Senhor, com passos firmes o caminho que o Senhor traçou para a sua vida. E que a sua alegria, e que a nossa alegria de nós todos esteja no Senhor, e cumprir em fazer a tua boa, perfeita e agradável vontade. Seja, Senhor, com cada um de nós te pedimos, conforme o teu querer. Submetemos, Senhor, a ti. E submetemos, Senhor, ao nome que está acima de todo nome, ao qual nos dobramos os nossos joelhos, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus.